Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito boa tarde, está no ar a segunda edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Vai assinar por 5 anos com o Flamengo, atacante é do Mengão e Braz comemora. Julgamento de Gabigol será hoje por videoconferência. Grêmio faz proposta oficial e pode tirar Gabigol do Flamengo, crava Portal. Mesmo com Varela em boa fase, Flamengo mira a contratação de mais um lateral direito e de um ponta direita. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A seleção chilena comunicou que Eric Pulgar está lesionado no quadríceps. O importante é ressaltar que o meio-campista saiu do clássico contra o Fluminense com dores no último sábado e agora ele vai permanecer no Brasil para se recuperar dessa lesão. O Chile e o jogador conversaram para tomar a melhor decisão. O objetivo era não sobrecarregar o Pulgar, que precisa se recuperar completamente para as finais do Campeonato Carioca. Sem o jogador, o Chile vai entrar em campo na sexta-feira contra a Albânia, às 16h45, hora de Brasília. Além disso, na terça-feira, a seleção chilena vai enfrentar a França às 17 horas, horário de Brasília. É importante destacar que o Eric Pulgar vai ter aproximadamente 15 dias para se concentrar na sua recuperação dessa lesão muscular no quadríceps. Isso porque o Flamengo vai ter 2 semanas livres para se preparar para as finais do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. A expectativa é que o chileno esteja disponível para essa decisão, cujas datas e horários ainda serão confirmados pela Ferge. A Conmebol vai realizar o sorteio da fase de grupos da Libertadores da América de 2024 hoje à noite em Luque, no Paraguai. No comunicado de divulgação do evento, a entidade cometeu um equívoco ao escrever de forma incorreta o nome do Flamengo. Antes de iniciar o sorteio, a Conmebol divulgou um vídeo no qual o icônico troféu da Libertadores era exibido com os nomes dos campeões do torneio até o momento. No entanto, em todas as 3 vezes em que o nome do Flamengo foi mostrado na taça, a entidade escreveu Clube de Regatas Flamengo. O Flamengo possui uma história marcante na Libertadores da América. Tricampeão do torneio continental, o Mengão conquistou os títulos nos anos de 1981, 2019 e 2022. As vitórias foram conquistadas contra o Cobreloa do Chile, River Plate da Argentina e Atlético Paranaense do Brasil, respectivamente. Em busca do 4º título da Libertadores, o Flamengo estará atento ao sorteio e, mesmo sem conhecer ainda os seus adversários na fase de grupos, vai estar ciente de que será cabeça de chave, portanto, a sua estreia no torneio será fora de casa. As partidas da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Nova Iguaçu estão agendadas para os dias 31 de março e 7 de abril. Curiosamente, esse período vai coincidir com a estreia do Flamengo na Libertadores, já que a Conmebol definiu as primeiras rodadas para 3 de abril. Dessa forma, o Flamengo vai entrar em campo pelo torneio continental em meio à decisão do Carioca. Gabigol vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, o TJD-AD, nesta segunda-feira, no caso de tentativa de fraude do exame de controle de doping. O jogador do Flamengo foi denunciado no mês de dezembro e o clube enviou a defesa no final de janeiro. A expectativa interna é de que o camisa 10 seja absolvido. Da denúncia até o julgamento foram 88 dias. O Gabigol está sendo representado pelo advogado Bechara Neto, que defendeu Paulo Guerreiro na suspensão por doping nas tribunais aí da FIFA em 2017, acompanhado de Rodrigo Dunche de Abrantes, vice-presidente geral e jurídico do Flamengo. A defesa foi enviada no dia 26 de janeiro, quando o elenco fazia pré-temporada nos Estados Unidos, e contou com o anexo de imagens da câmera de segurança do centro de treinamento do Ninho do Urubu para corroborar a versão do jogador. No dia 21 de dezembro, a Procuradoria da Justiça Desportiva Antidopagem ofereceu uma denúncia contra o Gabigol, que vai ter que responder por infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere à fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. O Código prevê suspensão de até 4 anos em caso de condenação.
O Gabigol é acusado de dificultar a realização desse exame, mesmo que o tenha feito e testado negativo. Segundo o artigo, a atitude dele, relatada pelos oficiais de coleta, encaixa como fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. E por isso, o atacante vai responder pelo artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem. Um dos relatos da denúncia diz respeito à demora do atacante para a realização do exame e o não cumprimento das instruções. À exceção do Gabigol, os jogadores do Flamengo fizeram o exame antes do treino das 10 horas. O caso aconteceu no dia 8 de abril de 2023, no Ninho do Urubu. De acordo com os responsáveis pelo exame, o jogador não se dirigiu a eles antes do treino. Depois da atividade, os ignorou e foi almoçar. Tratou a equipe com desrespeito, não seguiu os procedimentos indicados, pegou o vaso coletor sem avisar a ninguém e irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para a coleta e, ao fim, entregou o vaso aberto, contrariando totalmente a orientação recebida. O processo conhecido como doping surpresa é realizado pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem e costuma ocorrer sem prévio aviso nos centros de treinamentos. O Gabigol recebeu a primeira notificação sobre a tentativa de fraude no dia 30 de maio. Posteriormente, o vice-geral e jurídico do Flamengo, Rodrigo Dunchi, fez a primeira defesa do jogador. E ainda falando em Gabigol, o Flamengo teria recebido uma proposta oficial por ele, um dos destaques mais badalados do futebol brasileiro, que tem contrato com o Mengão até dezembro desse ano. Até o momento, tudo indica que não vai ser renovado. O Gabigol perdeu espaço com o técnico Tite e pouco vem jogando. Na atual temporada, são 8 partidas disputadas, com 2 gols apenas marcados. No entanto, nesses 8 jogos, o Gabriel esteve em campo por apenas 294 minutos, o que equivale a pouco mais de 3 jogos completos. Números muito baixos para um jogador de tal patamar. Dessa forma, muito se fala sobre a sua saída. Apesar do Corinthians surgir como principal interessado no Brasileirão, outro clube vem tentando conversas para ficar com ele. De acordo com o portal Sou Grêmio, o Imortal vem tendo conversas pela contratação do jogador. Algumas propostas, inclusive, já teriam sido oficializadas junto ao Flamengo. Inicialmente, o tricolor fez uma oferta de 5 milhões de euros, 27 milhões de reais na cotação atual, para ter o atacante já na próxima janela de transferências do futebol brasileiro no mês de abril. Entretanto, para uma liberação imediata, o Flamengo quer o dobro desse valor. Posteriormente, o Grêmio teria feito uma nova proposta maior, mas ainda não obteve uma resposta do Flamengo. Hoje saiu na mídia esportiva que o Palmeiras também está interessado no jogador e acena pagar para ele um alto salário mensal. Enquanto isso, o Gabigol segue no futebol carioca. Ele que na carreira também soma passagens por equipes como Santos, Benfica e Inter de Milão. Está com 27 anos de idade. Com pouco mais de 15 milhões disponíveis para contratações nesse primeiro semestre, o Marcos Braz vai apresentar ao Conselho de Futebol do Flamengo os nomes aprovados pelo Tite, a fim de definir os parâmetros para as negociações e decidir se essas deverão ser efetuadas. Com base nas informações levantadas pelo Departamento de Futebol, já se conhece a margem de negociação para cada situação. No entanto, cabe ao Conselho de Futebol do Flamengo e ao setor financeiro autorizar ou não a abertura das negociações. O Tite ainda almeja a contratação de mais um meia e de um ponta-direita. Após os últimos acontecimentos envolvendo Wesley, o Flamengo passa a considerar com mais atenção a lateral direita, embora essa posição só deva ser avaliada na janela de transferências do meio do ano. Mesmo com a confiança do Tite e da diretoria, o Flamengo quer ter mais um lateral do nível do Varela. A ideia é tentar um jogador com bagagem da Europa e nomes como o do Danilo, da Juventus, é uma opção. Com poucos recursos financeiros, depois de já ter investido mais de 160 milhões de reais
em contratações, o Flamengo espera poder aproveitar as próximas semanas para intensificar as negociações por reforços e atender às expectativas do treinador rubro-negro. Durante as celebrações pela conquista da Taça Guanabara, o presidente Rodolfo Landim afirmou à imprensa que o clube permanecia vigilante no mercado e a janela especial ela poderia trazer mais reforços para o Mengão. Essa janela interna de transferências permite aos clubes contratarem e registrarem jogadores que estão competindo nos estaduais, ocorrendo no período de 1º a 19 de abril. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto, simples assim, muito obrigado. Um dos gols da decisão da Libertadores Sub-20 foi marcado pelo atacante nigeriano Shola, um dos destaques do Flamengo no torneio. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, ele pertence ao Remo Stars da Nigéria e está emprestado ao Flamengo com uma opção de compra de $450 mil, cerca de 2,2 milhões de reais na cotação atual, por 70% dos seus direitos econômicos. O CSKA da Rússia assinou com uma oferta de $700 mil, 3,4 milhões de reais, pela mesma fatia. E o Flamengo deverá ser comunicado em breve para saber se tem interesse de exercer a opção de compra do jogador e ficar com ele em definitivo. Como o Shola está emprestado ao Flamengo com opção de compra, mesmo com o interesse dos russos, a prioridade é do Mengão. Se o clube decidir contratá-lo, o nigeriano vai assinar em definitivo mesmo com a proposta do CSKA sendo muito maior do que a do Flamengo para o Remo Star. O Flamengo vai exercer a sua opção de compra no caso do nigeriano, que tem apenas 19 anos e foi um dos destaques da campanha do Mengão Sub-20 no campeonato da Libertadores em cima do Boca Juniors. O atacante virou xodó da torcida, que acompanha a base e tem tudo para ganhar chances no profissional muito em breve. O Shola está bem adaptado ao Rio de Janeiro e vem demonstrando muita felicidade no dia a dia do Mengão. O Marcos Braz vai chegar junto para fazer mais um investimento, pensando no presente e também no futuro do jogador. Ele já vem sendo monitorado por alguns clubes europeus, e o Flamengo não vai perder tempo e não vai perder essa chance de segurá-lo, visando aí ganhar muita grana nos próximos anos. O Shola demonstra muita vontade em campo, ainda é cru em alguns lances, 100% por conta aí da pouca idade, mas a sua técnica chama muita atenção de todos. Como o Flamengo não é bobo nem nada, a compra já é colocada no orçamento e 2,2 milhões de reais não são quase nada para um clube que fatura mais de R$1 bilhão por ano. Ele deve assinar o contrato definitivo com o Flamengo por mais 5 anos. A ideia do Flamengo de explorar o mercado africano, tal qual os europeus fazem, é algo declarado pelo ex-gerente da base e atualmente no profissional, Luiz Carlos Azevedo. Para a gente é uma novidade, um mercado que precisamos conhecer melhor, mas pela grandeza não podemos nos fechar. Grandes europeus têm africanos performando em altíssimo nível, por que não o Flamengo? Disse lá ele à Flá TV. O Flamengo tem tido um trabalho de destaque nas categorias de base, tanto em títulos quanto em revelando talentos. Em 2023, o Flamengo conquistou 41 troféus com a base. No time profissional foram alçados nomes como o lateral Wesley, o volante Igor Jesus e os meias Vitor Hugo e Matheus Gonçalves. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado de coração por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!